A estática rasga o éter, seguida por um som metálico arrastado, distorcido, como se algo imenso e desarticulado estivesse sendo arrastado por um convés submerso. A voz, capturada num loop agonizante, é de um homem, um veterano do gelo, mas agora reduzida a um fio trêmulo. Não é o gelo que nos esmaga, meu Deus. É o som, vindo de baixo. Ele nos chamou. Os olhos. Os olhos. A transmissão é então cortada abruptamente por um lamento gutural que não parece humano. Silêncio. Apenas o crepitar da gravação, um eco fantasmagórico de um terror indizível. Este é o último vestígio conhecido de uma tripulação que simplesmente desapareceu, engolida não pelo oceano, mas por algo muito mais antigo e malévolo. Este foi o SS Baikimo. No cenário da navegação polar do início do século XX, poucos nomes evocam tanto respeito e mais tarde tanto mistério quanto o SS Baishimo. Construído em 1914 pela Kockums Mekaniska Verkstad em Malmö, Suécia, este navio cargueiro de 1.322 toneladas, com 70 metros de comprimento e propulsão a vapor, foi originalmente batizado como Angermanelven. Sua robustez era lendária, projetado especificamente para as condições brutais do Ártico. Com um casco reforçado capaz de resistir à pressão esmagadora do gelo polar. Adquirido pela Hudson's Bay Company em 1921 e rebatizado como SS Baishimo, sua missão principal era o transporte de peles, suprimentos e mercadorias comerciais entre as comunidades remotas do norte do Canadá. Ele era a espinha dorsal de um império comercial nas terras gélidas, operando com uma precisão e confiabilidade inigualáveis. Sua tripulação, sob o comando de capitães experientes como John Whalen, era composta por alguns dos mais resilientes e astutos marinheiros polares da época. Homens como o chefe de máquinas Patrick O'Malley, conhecido por sua inabalável calma sob pressão, e o primeiro oficial Thomas Blackburn, um navegador cuja precisão era quase sobrenatural. Estes não eram amadores, eram profissionais forjados no crisol da adversidade ártica. O Baitimo, com seus equipamentos de navegação de ponta para a época, bússolas magnéticas e giroscópicas, telégrafos Marconi e sistemas de aquecimento a vapor que mantinham os motores operacionais em temperatura sub-zero, era uma fortaleza flutuante. Sua reputação, impecável, era de um navio que sempre encontrava seu caminho de volta, até que ele não encontrou. Este canal revela os segredos mais sombrios dos mares. Histórias que as autoridades marítimas tentaram enterrar, documentadas apenas em arquivos desclassificados e relatos de testemunhas isoladas. Se você tem coragem de descobrir a verdade por trás dos mistérios náuticos mais aterrorizantes, inscreva-se agora e ative as notificações. Nos comentários, conte de onde você está assistindo. Você pode estar mais próximo desses mistérios do que imagina. A saga oficial do Baitimo, tal como perpetuada nos registros da Marinha Real Canadense e na documentação da Hudson's Bay Company, culmina no inverno de 1931. Em 11 de outubro de 1931, o Baitimo foi pego por um severo inverno precoce na costa da Ilha Vitória, no território do noroeste do Canadá. Preso no gelo, uma equipe de 22 tripulantes permaneceu a bordo para aguardar o degelo da primavera. Em 8 de outubro, uma nevasca brutal se abateu sobre eles. A 15 de outubro, um relatório via rádio de emergência, recuperado de arquivos da estação de rádio de Aklavik, indicava que a pressão do gelo estava esmagando o casco e o navio estava inclinando perigosamente. E 25 de outubro, sob ordens do capitão Whalen, a maioria da tripulação foi evacuada por via terrestre, caminhando quilômetros sobre o gelo até o assentamento Inuit. Um pequeno grupo permaneceu em um abrigo improvisado nas proximidades, aguardando uma possível melhora das condições. Em 24 de novembro de 1931,
Uma tempestade de proporções épicas, com ventos que atingiram mais de 100 km por hora, atingiu a área. A neve e o vento eram tão intensos que a visibilidade era praticamente nula. O capitão Whalen, em seu diário pessoal recuperado anos depois, descreveu a tempestade como um grito do inferno, o próprio ar se transformando em lâminas de gelo. Quando a nevasca amainou, em 26 de novembro, o Baitimo havia desaparecido. A versão oficial é que ele havia afundado ou sido esmagado pelo gelo e arrastado para o fundo do oceano. No entanto, o que se seguiu foi uma série de aparições inexplicáveis ao longo das décadas, transformando o Baitimo na lenda do navio fantasma do Ártico. Mas os registros mais profundos, os que foram suprimidos e só agora vêm à tona, revelam o primeiro indício perturbador de que o desaparecimento do Baitimo não foi um mero desastre marítimo. Uma entrada datada de 17 de outubro de 1931 de um diário pessoal pertencente ao Dr. Alistair Finch, um geólogo naval anexado à expedição para estudos de rochas sedimentares. Um disfarce, como provaria o tempo, descreve uma anomalia sem precedentes. Finch, que nunca foi formalmente listado na tripulação, mas cujos registros foram encontrados criptografados em uma caixa de documentos perdidos na biblioteca de um oficial naval aposentado, relatou: o objeto pulsa. Desde sua selagem no porão B2, a temperatura naquele compartimento, monitorada por termopares experimentais, caiu para menos 40 graus, enquanto o resto do navio mantém os menos 5 graus habituais. E não é um frio seco, é um frio úmido, luminescente. As bússolas no convés de carga enlouqueceram girando erraticamente, independentemente do campo magnético terrestre. Os relógios, todos eles, pararam às 2h17 UTC. Não foi uma falha mecânica, foi uma pausa. E então, os ruídos, não do gelo, do metal. Um som orgânico e rítmico, como um coração colossal batendo no ventre do navio. O que o Dr. Finch descreveu não foi o prelúdio de um naufrágio convencional. Foi o despertar de algo. Algo que o Baitimo não transportava, mas que arrastava consigo. O navio não foi esmagado pelo gelo naquela noite. Ele foi consumido por uma força além da compreensão humana, transformando-o não em um túmulo subaquático, mas em um veículo inerte, um arauto, carregando sua carga abominável para as profundezas mais sombrias de um continente esquecido. E o mais aterrorizante, a suposta descoberta oculta no Ártico, que o Baitimo era obrigado a transportar, não era um artefato, era uma entidade. E o navio fantasma estava apenas começando sua jornada final. Em 18 de outubro de 1931, após a tripulação ser resgatada por navios baleeiros e mercantes devido às condições intransponíveis do gelo no Mar de Belfort, o SS Baitimo foi oficialmente declarado perdido. A Marinha Real Canadense e o Departamento de Navegação Marítima, em um relatório conjunto de 22 de novembro do mesmo ano, classificaram o cargueiro como afundado em ação de gelo. No entanto, documentos desclassificados de 1978, provenientes do Arquivo Nacional Canadense, revelam uma complexa e imediata Operação Gelo Profundo, uma iniciativa secreta que contradizia a versão pública. Esta operação, liderada pelo comandante Arthur Pembroke, da Seção de Operações Especiais Navais, mobilizou o guarda-costas CCGS St. Proble. Roche e o navio de pesquisa hidrográfico HMCS Cartier, com o objetivo principal de não apenas localizar os destroços, mas sim recuperar um item de interesse específico que se sabia estar a bordo. A busca inicial foi intensa, cobrindo uma vasta área de 300 milhas náuticas a leste de Point Barrow, no Alasca, com o auxílio de patrulhas aéreas rudimentares e equipes de reconhecimento em solo. A ausência de quaisquer destroços substanciais, exceto por fragmentos dispersos de madeira e metal, apenas aprofundou o mistério e a urgência da missão clandestina. Foi em 17 de abril de 1932 que a primeira evidência perturbadora surgiu, não do SS Baitimo em si, mas de seus vestígios.
A cerca de 150 milhas náuticas a leste de Point Barrow, uma equipe de patrulha do USCGC Northwind, um quebra-gelo da Guarda Costeira dos Estados Unidos, encontrou fragmentos de metal deformado e madeira congelada, flutuando em uma anômala área de águas calmas em meio ao gelo caótico. O que inicialmente pareciam ser destroços comuns, revelou-se macabro. Anexados a um pedaço de convés, foram encontrados restos humanos. O Dr. Alistair Finch, um patologista forense da Universidade McGill, destacado para a Operação Gelo Profundo, analisou as amostras. Seu relatório de 2 de maio de 1932, classificado como ultra-secreto nível Sigma, descrevia os restos como indescritíveis. Não eram meros corpos congelados. Eles exibiam sinais de desidratação extrema, seguida de uma preservação grotesca, quase museológica, onde os tecidos pareciam ter sido cristalizados por uma força interna. Um dos corpos, identificado preliminarmente como do engenheiro-chefe Patrick O'Malley, apresentava os globos oculares intocados, mas as cavidades orbitais mostravam marcas de uma pressão interna severa, como se os olhos tivessem tentado explodir para fora do crânio. Mais bizarro ainda, os pulmões estavam preenchidos com microcristais de gelo de uma composição molecular desconhecida, incompatível com a água marinha. Os fragmentos metálicos recuperados exibiam padrões de torção e corrosão acelerada que não poderiam ser atribuídos a forças mecânicas conhecidas ou pressões de gelo. Análises de materiais do Almirantado, datadas de junho de 1933, descrevem anomalias moleculares nas amostras, concluindo que o material havia sido exposto a uma energia não catalogada ou a uma pressão osmótica reversa de natureza desconhecida. As comunicações do SS Beechamo antes de seu abandono oficial forneceram os testemunhos mais fragmentados e perturbadores. Em 26 de setembro de 1931, 2 semanas antes da ordem de evacuação, o Corpo de Sinaleiros do Canadá interceptou uma sequência de mensagens codificadas de emergência. Inicialmente consideradas falhas de equipamento, transcrições desclassificadas de 1982 revelam padrões repetitivos de palavras soltas: vazio, eco, pulsar, profundezas. Eram repetidas em ciclos irregulares, quase rítmicos, intercaladas com uma estática que parecia orgânica. Em 28 de setembro, uma transmissão mais clara foi captada, identificada como a voz do capitão Cornelius Anderson. A transcrição de áudio, anexada ao relatório Finch, registra a voz do capitão, irreconhecível, carregada de pavor primordial. Está conosco. Ele está respirando. A transmissão foi abruptamente cortada. As entradas se tornavam progressivamente mais incoerentes. Em 12 de setembro, o frio não vem de fora, ele vem de dentro do casco. As paredes cantam, uma melodia sem fim que nos corrói a alma. E em 16 de setembro, eles vêm, eles se movem na Fomes. Não somos os únicos. As estrelas estão erradas, elas estão girando. A bússola dança a melodia do vazio. Apesar da crescente pilha de evidências anômalas, a posição oficial das autoridades permaneceu inabalável, beirando a negação absoluta. Em uma conferência de imprensa em Ottawa, em 14 de março de 1934, o secretário de Estado para Assuntos Marítimos, Sr. Edgar Thompson, declarou: as descobertas recentes são consistentes com os efeitos prolongados do frio extremo e da descompressão em materiais orgânicos e inorgânicos. Quaisquer relatos de anomalias são produtos da fadiga e do isolamento em condições árticas severas, e não devem ser interpretados como além do domínio da ciência conhecida. O relatório oficial de investigação do naufrágio do Baitimo, publicado em 1935, ignorou sumariamente todas as anomalias, categorizando as análises forenses do Dr. Finch como especulativas e as transcrições de rádio como falhas técnicas na aparelhagem de comunicação devido a severas condições polares.
documentos internos do Almirantado Britânico e do Departamento de Defesa canadense, vazados apenas em 2005 por um grupo de investigação independente, revelaram uma diretriz clara para conter narrativas não verificadas e manter a estabilidade pública. Havia um esforço deliberado para silenciar qualquer sugestão de algo além de um desastre marítimo comum. Os poucos sobreviventes, após longos interrogatórios, foram desqualificados como testemunhas, seus depoimentos classificados como delírios induzidos pelo estresse pós-traumático, antes de serem institucionalizados ou simplesmente desaparecerem da vida pública. Décadas mais tarde, em 1968, durante uma expedição científica russa à deriva transpolar na Antártida, o submarino de pesquisa nuclear Vityaz 2 detectou um eco anômalo em uma área remota da placa de gelo de Rhône. Não se tratava dos restos do SS Baikimo, mas sim de um destroço inquestionavelmente grande, submerso a uma profundidade de 600 metros. Relatórios de sonar do Vityaz 2, desclassificados em 1990, revelaram uma estrutura alongada, consistindo em uma liga metálica complexa, não identificável com a tecnologia naval da década de 1930, nem mesmo com a de 1968. Mas o mais chocante não era a composição alienígena do material. Anexado à estrutura, incrustado no gelo marinho e irradiando um campo magnético tênue, porém constante, estava um objeto, um artefato. Sua forma era irregular, orgânica e simetricamente impossível. E conforme as leituras dos sensores do Vityaz 2, ele pulsava. Emitia um som de baixa frequência, um drone gutural que parecia ressoar com o mesmo eco que fora captado nas últimas comunicações distorcidas do SS Baitimo. Aquilo que o SS Baitimo transportava de seu encontro no Ártico não afundou no Ártico. Em vez disso, estava dormente, nas profundezas geladas da Antártida, aguardando. Mas o que havia o levado até lá? E o que de fato era essa pulsação? As iniciais jornadas do SS Baitimo, embora árduas, haviam instilado uma enganosa sensação de controle na tripulação. Navegadores polares experientes estavam acostumados à dura solitude do Ártico, acreditando suas mentes fortalezas impenetráveis contra os custos psicológicos do isolamento. No entanto, a verdadeira natureza de seu confinamento, exacerbada pela carga anômala, começou a manifestar-se sutilmente, insidiosamente, à medida que o gelo se adensava em torno da embarcação, transformando o mundo em uma extensão branca e cega sem fim. O próprio conceito de exterior começou a desintegrar-se. O zumbido rítmico dos motores, outrora um reconfortante ronco de poder, metamorfoseou-se em um zumbido pervasivo, uma baixa frequência que parecia vibrar não apenas através do casco, mas diretamente no ouvido interno, um lembrete incessante de seu desapego de qualquer coisa que lembrasse civilização. As noites, particularmente, tornaram-se um cadinho para a mente. O vasto e ecoante silêncio da noite polar era pontuado por uma série de sons inquietantes. O gemido e o ranger do gelo contra o casco, que facilmente poderiam ser atribuídos a fenômenos naturais, mas que pareciam carregar uma qualidade quase senciente. Um sussurro predatório. Mais perturbadores eram os ruídos inexplicáveis originados de dentro do próprio navio. Passos fracos e arrastados em corredores vazios. Batidas suaves e rítmicas nas anteparas onde ninguém estava presente. E um gorgolejo arrepiante, quase orgânico, emanando do porão de carga. Um som totalmente estranho aos confins metálicos do SS Baitimo. Registros médicos navais desse período, posteriormente desclassificados sob o ato de divulgação da Operação Frostbite, de 1978, referem-se obliquamente a relatos sensoriais anômalos e prevalência crescente de alucinações auditivas
entre a tripulação, inicialmente atribuídas à fadiga e ao estresse ambiental extremo. Mas a análise de dados conduzida pelo clandestino Projeto Sentinela, em 1982, sugeriu um padrão muito mais sinistro, indicando um ataque psíquico direcionado, um golpe preventivo de uma entidade desconhecida. A evidência mais condenatória dessa degradação psicológica inicial provém dos diários pessoais fragmentados recuperados durante tentativas de salvamento no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Esses registros clandestinos, frequentemente rabiscados nas margens de diários de bordo oficiais ou em folhas soltas de papel, pintam um quadro horripilante de uma tripulação lentamente perdendo seu controle sobre a realidade. Thomas Eldridge, um piloto de gelo veterano cuja sanidade nunca havia sido questionada, documentou meticulosamente visões de embarcações fantasmas emergindo da névoa de gelo, seus cascos pretos e esqueléticos, movendo-se sem velas ou motores, apenas para desaparecerem após uma inspeção mais próxima. Sua entrada de 14 de novembro de 1931 lê-se: "Vi novamente, não é uma miragem, o outro navio, como um cadáver na água. E então sumiu. Estou enlouquecendo, ou este lugar está me mostrando coisas." Relatos semelhantes surgiram do diário particular do tenente-engenheiro Alistair Finch, detalhando não navios fantasmas, mas formações geológicas impossíveis. Montanhas de gelo subindo e descendo no horizonte, mudando de forma como nenhum glaciar poderia. Elas têm olhos, juro, elas os observam. O comportamento da vida marinha ao redor do Baikimo também se tornou crescentemente bizarro, conforme anotado pelo primeiro oficial Callum O'Connell e seu diário de bordo codificado. Baleias tipicamente elusivas circulavam o navio por horas, seus chamados incomumente profundos e lamentosos, quase como lamentos. Focas se reuniam em blocos de gelo, olhando fixamente para a embarcação com uma quietude inquietante, seus olhos refletindo uma inteligência muito além de sua espécie. "Eles sabem", escreveu O'Connell em 2 de dezembro. "Eles veem isso, e eles lamentam por nós, os tolos que o trouxeram para cá." Esses incidentes, descartados pelo capitão como delírio ártico e superstição nascida do isolamento, foram, em retrospecto, claros indicadores de uma influência pervasiva e insidiosa que sangrava para fora do artefato confinado. As leituras psicométricas posteriormente conduzidas em fragmentos desses diários pelo Projeto Chimera, em 1992, revelaram assinaturas de energia residuais consistentes com agentes de disrupção cognitiva classe V, sugerindo que o artefato estava manipulando ativamente as percepções daqueles em sua proximidade, erodindo suas realidades individuais. À medida que o tormento psicológico se intensificava, a disciplina rígida intrínseca às operações navais começou a se desfazer. Então, a se estilhaçar. Os primeiros sinais foram sutis: deveres perdidos, ausências inexplicáveis de postos, seguidos por insubordinação aberta. Marinheiros, antes modelos de ordem e obediência, sucumbiram à paranoia avassaladora, acusando seus companheiros de sabotagem ou cumplicidade em algum horror inominável. No final de dezembro de 1931, o Baikimo era um navio à deriva não apenas fisicamente, mas moralmente. O capitão Arthur Froude, um homem renomado por sua vontade de ferro, documentou um declínio dramático no moral e uma dissidência generalizada em seu último e pesadamente editado diário de bordo oficial. Sua entrada de 18 de dezembro observa severamente: ações disciplinares ineficazes, homens falando de vozes no porão e a maldição da carga. 2 tentaram lançar um bote salva-vidas, alegando que viram terra onde nenhuma existe. Confinados aos seus aposentos, mas temo o contágio. Essa descida à anarquia culminou em atos desesperados. Relatórios de destroços recuperados, incluindo um registro de sinal de socorro parcialmente queimado, indicam pelo menos 3 casos confirmados de tentativa de deserção sob o gelo,
levando a destinos inevitáveis e horríveis na implacável paisagem polar. O motim não foi um evento singular, mas uma podridão rastejante, manifesta em pequenos e desesperados grupos se aglomerando, murmurando sobre abandonar o navio, ou pior, tentando apaziguar a força malevolente que acreditavam assombrar o Baishimo. Rituais crus e desesperados começaram a aparecer, símbolos pintados nas anteparas com piche, pequenas oferendas de bens pessoais deixadas na entrada do porão de carga, uma tentativa macabra de aplacar a entidade. Uma gravação de áudio arrepiante, recuperada de um telégrafo danificado e posteriormente analisada pela divisão criptográfica Sigma em 1985, capta fragmentos de uma troca frenética entre um tripulante não identificado e um oficial. Os sussurros. Eles exigem sangue. Devemos jogá-lo ao mar, ou ele nos levará a todos. Essa nítida deterioração do comando e controle abriu caminho para que o verdadeiro horror se desenrolasse, deixando a tripulação totalmente vulnerável à influência da entidade. O desvendamento da sanidade humana foi espelhado e talvez orquestrado pelos fenômenos cada vez mais impossíveis testemunhados a bordo do SS Baishimo. A instrumentação do navio, projetada com precisão para o implacável ambiente polar, começou a trair seu propósito. Bússolas, outrora firmes, giravam descontroladamente, apontando não para o norte magnético, mas para vetores impossíveis, ocasionalmente travando em coordenadas profundas dentro do núcleo da Terra, ou para cima, em direção ao céu vazio. Barômetros flutuavam erraticamente, sem mudanças climáticas correspondentes, indicando pressões que esmagariam a embarcação ou atmosferas que simplesmente não poderiam existir. Os cronômetros do navio, meticulosamente calibrados para a navegação, paravam inexplicavelmente por horas, então saltavam para frente ou para trás, criando mudanças temporais desorientadoras. Tripulantes relataram olhar para seus relógios apenas para descobrir que haviam perdido um dia inteiro ou ganhado seu senso de tempo totalmente quebrado. Mais alarmantes foram as manifestações externas. As auroras, comuns no Ártico, assumiram uma qualidade grotesca, quase predatória, pulsando com matizes não naturais de preto e violeta profundo, lançando sombras que pareciam se mover em pé. Relatórios apresentados pelo oficial meteorológico do navio, Alferes Philip Crowley, cujas notas oficiais frequentemente contradiziam as entradas de seu diário pessoal, mencionavam descargas bioluminescentes na água sob o casco, irradiando um frio antinatural. Essas luzes subaquáticas brilhantes, descritas no diário de Eldridge como massas gelatinosas e pulsantes, enxameavam o Baishimo, parecendo sondar e inspecionar a quilha do navio, como se um imenso leviatã invisível estivesse circulando abaixo. Leituras hidroacústicas, posteriormente correlacionadas com assinaturas anômalas semelhantes de outros incidentes, revelaram padrões de ressonância de baixa frequência, não biológicos, emanando das profundezas, padrões consistentes com distorções subharmônicas da realidade, uma classificação cunhada pela Unidade de Reconhecimento de Anomalias de Oceano Profundo em 1998, sugerindo uma manipulação fundamental das leis físicas nas imediações do Baishimo. Isso não era meramente um mau funcionamento, era um desafio ativo à física, uma clara indicação de que a presença a bordo do SS Baishimo não estava apenas influenciando mentes, mas o próprio tecido da realidade ao seu redor. O ponto culminante desse ataque implacável à mente e à matéria veio com a primeira perda irrefutável de um membro da tripulação para algo além dos perigos do ambiente polar. Na noite de 24 de dezembro de 1931, véspera de Natal, uma data ironicamente escolhida por sua santidade simbólica, o SS Baishimo ceifou sua primeira vítima. O contramestre Finn O'Malley, um homem calmo, mas confiável,
conhecido por seu registro meticuloso das condições do gelo, estava escalado para a vigília das 22h no convés de popa. Sua última entrada registrada no diário de bordo geral do navio às 21h58 detalhava flutuações de pressão incomuns e um zumbido fraco e agudo emanando de debaixo das placas do convés, diretamente acima do porão de carga. Ele então encerrou o turno, presumivelmente para iniciar sua vigília. Às 2h, quando o marinheiro Robert Macfarlane chegou para substituí-lo, O'Malley havia desaparecido. Seu pesado casaco de inverno estava cuidadosamente dobrado em um banco próximo, suas luvas enfiadas dentro e seu relógio de bolso pessoal ainda funcionando jazia ao lado deles. Não havia sinais de luta, nem pegadas na neve recém-caída no convés que levassem à grade. Nenhuma indicação de queda ao mar ou acidente. O convés estava imaculado, intocado. Uma busca frenética foi imediatamente lançada, documentada em um relatório de incidente 77 Alpha Kilo, danificado pela água, recuperado do período. Cada centímetro do navio foi vasculhado, cada bloco de gelo ao alcance da vista examinado. No entanto, o contramestre O'Malley simplesmente havia sumido. O relatório, oficialmente atribuído à provável hipotermia e desorientação, levando à queda acidental ao mar, foi internamente marcado pela inteligência naval por pontos de dados anômalos e ausência inexplicável de evidências físicas. Um detalhe arrepiante, revelado em uma comunicação decifrada do capitão Fraude ao comando naval, datada de 25 de dezembro, fala volumes. Nenhum corpo, nenhum sinal. Os homens, eles sussurram sobre extração. Simplesmente o levou. O desaparecimento de Finn O'Malley marcou uma escalada aterrorizante, transformando o medo abstrato do desconhecido em um horror visceral e inegável. Solidificou o mais profundo pavor da tripulação. Eles não estavam meramente encalhados. Eles estavam sendo caçados. E o Baitimo, antes seu santuário, havia se tornado seu túmulo. O SS Baishimo, em sua jornada amaldiçoada, não apenas atravessou águas geladas, mas invadiu um domínio que deveria permanecer intocado, um território esquecido pelos anais da cartografia moderna e reservado a entidades que predatavam o próprio tempo. Registros antigos, acessados em arquivos navais desclassificados do Almirantado Britânico, especificamente o volume 34B, seção Delta, datado de 1937, revelam a existência de mapas náuticos ancestrais, desenhados por exploradores polares esquecidos do século XVII, que designavam a região de sua última aparição conhecida como Águas Amaldiçoadas do Abismo de Iquitos. Tais designações não eram meras superstições. Análises contemporâneas de sonar realizadas pela equipe de pesquisa da Fundação Cthulhu, em 1989, conforme o relatório sísmico anômalo F89-04, identificaram anomalias geológicas submarinas de proporções ciclópicas, estruturas que desafiam a formação natural do fundo oceânico, lembrando vastas ruínas submersas. Eram as cicatrizes de um ser que respirava, latente, sob os gelos. Um leviatã psíquico com raízes mais profundas que os próprios continentes. Com o tempo, a tripulação, outrora disciplinada e pragmática, começou a exibir comportamentos que transcendiam a mera superstição, mergulhando em rituais marinhos de uma natureza perturbadora. Fragmentos de diários pessoais, como os do primeiro oficial Alistair Croft, datados de 27 de outubro de 1931, narram as cerimônias noturnas que se tornaram rotina, oferendas macabras, inicialmente pequenos objetos de valor sentimental, logo evoluíram para fluidos orgânicos e em um incidente registrado pelo contramestre Thomas Finch em seu registro de bordo suplementar de 1º de novembro, fragmentos de carne animal, aparentemente obtidos do último porco de bordo, lançados às águas como tributo. Cânticos guturais em uma língua desconhecida que não se assemelhava a nenhum dialeto humano reconhecível ecoavam pelo convés na escuridão polar,
acompanhados pela pintura de símbolos esotéricos. Estes símbolos, descritos em um relatório de análise de artefatos recolhidos em destroços associados, codinome pictogramas pré-diluvianos, eram geometricamente impossíveis, distorcidos e pulsantes, pintados com uma substância viscosa e bioluminescente que emitia um odor adocicado e pútrido. O convés do Baitimo, outrora um santuário de ordem e precisão, tornou-se um palco para a insanidade coletiva. A influência da entidade não se limitou a manifestações externas, ela se infiltrou diretamente nas mentes dos marinheiros. Transcrições de áudio recuperadas de um fonógrafo de emergência, pertencente ao capitão Sidney Cornwell, e catalogadas como gravações psicoauditivas, incidente Baitimo, revelam o progressivo colapso da sanidade. A partir de 29 de outubro, vozes começaram a ser ouvidas, não pelo ouvido, mas diretamente na consciência. Marinheiros reportaram comandos telepáticos, imperativos distorcidos que exigiam unificação e submersão. O segundo engenheiro, Elias Vance, em uma carta não enviada, encontrada em sua cabine, descreveu as visões coletivas: cidades submersas de arquitetura não euclidiana, torres de obsidiana que desafiavam a gravidade e seres colossais feitos de luz e sombra, movendo-se em profundidades abissais. O relato mais perturbador veio do comandante Harrison, em seu diário final, descrevendo frequências infrassônicas abaixo do limiar auditivo humano, que paradoxalmente ressonavam nos ossos, moldando pensamentos com uma maleabilidade aterradora. O mais horrível, talvez, foi a transformação física. Relatórios forenses póstumos desclassificados do Arquivo de Anomalias Biológicas da Inteligência Naval, seções 7B e 8C, descrevem alterações celulares e estruturais nos poucos restos orgânicos recuperados de hipotéticos tripulantes. A pele de alguns exibia hipopigmentação dérmica e endurecimento epidérmico, assemelhando-se a placas quitinosas. Os olhos, segundo descrições de testemunhas que avistaram o Baitimo em suas aparições subsequentes, estavam permanentemente dilatados, refletindo a escuridão do abismo com um brilho pálido e sobrenatural. A atrofia das cordas vocais, notada nas gravações de áudio a partir de 2 de novembro, foi substituída por sibilos e cliques, uma nova forma de comunicação que parecia alinhada com os estranhos ruídos do próprio navio. A necessidade compulsiva de permanecer próximo à água, ou até mesmo submerso nela, foi documentada em múltiplos diários. Elias Thorne, médico de bordo, em suas notas desesperadas de 3 de novembro, descreveu marinheiros que abandonaram toda e qualquer vestimenta, buscando o abraço gélido das ondas, como se retornassem a um lar primordial. Suas mãos e pés apresentavam inchaços anômalos, e as unhas pareciam alongar-se e engrossar, assumindo uma coloração escura e vítrea. A culminação dessa possessão foi a preparação para um ritual final, uma fusão simbiótica, descrita em transmissões de rádio fragmentadas e interceptadas pela Estação de Sinalização de Nome, Alaska, em 3 de novembro de 1931, às 3h47 GMT, conforme o relatório de interceptação R077. 12. As últimas palavras inteligíveis da tripulação, sussurradas sobre uma estática ensurdecedora, falavam de transcendência e de tornar-se um com o grande sono. Eles não buscavam mais a sobrevivência, mas uma união definitiva com a entidade dormente. O SS Baishimo não era mais um navio, mas uma câmara de ascensão, um crisálida de aço. A tripulação despojada de sua humanidade preparava-se para o derradeiro sacrifício, um mergulho na inexistência individual, para se tornarem a própria consciência dispersa daquele horror cósmico que agora habitava o navio. O Baishimo estava pronto para se tornar o portal que arrastaria não apenas uma alma, mas a própria sanidade da humanidade, para as profundezas geladas e esquecidas da Antártida. Em 12 de novembro de 1931, após o último sinal fraco e distorcido do SS Baishimo, a Marinha Real Canadense, em colaboração com o Almirantado Britânico, despachou uma equipe de resgate e investigação. O HMS Protector,
um navio quebra-gelo modificado para operações de pesquisa polar, foi encarregado da missão. A bordo, uma força-tarefa altamente especializada composta por mergulhadores de profundidade treinados em salvamento marítimo, engenheiros navais com experiência em avarias complexas e um pequeno, mas enigmático contingente de oficiais de inteligência do Departamento de Operações Secretas Navais. Sua missão oficial era resgatar sobreviventes e investigar a inexplicável interrupção de comunicações do cargueiro e sua subsequente localização errática em águas antárticas, vastamente fora de sua rota planejada no Ártico. Liderados pelo capitão Alistair Finch, um veterano da Royal Navy conhecido por sua calma sob pressão e uma mente analítica apurada, a equipe do Protector aproximou-se do Baitimo com uma cautela em comum. Registros de bordo do HMS Protector, desclassificados apenas em 2008 sob a Lei de Liberdade de Informação, descrevem uma atmosfera de apreensão crescente à medida que a silhueta fantasmagórica do Baitimo se tornava visível através da neblina gelada e densa. As coordenadas geográficas registradas, 68 graus 12 S 145 W, indicavam que o Baitimo havia se desviado por milhares de milhas náuticas de seu itinerário original, adentrando uma zona de proibição naval sem qualquer autorização. Ao abordar o Baitimo, a equipe de reconhecimento inicial reportou imediatamente anomalias estruturais sem precedentes. O casco, embora milagrosamente intacto apesar das águas hostis, exibia cicatrizes que não poderiam ser atribuídas à pressão externa do gelo ou a colisões. Em uma inspeção mais detalhada, os mergulhadores de profundidade, coordenados pelo tenente-comandante Elias Vance, cujos relatórios detalhados foram recuperados de um arquivo militar perdido, descobriram que vastas seções da chapa de aço haviam sido de alguma forma reconfiguradas. Não eram reparos convencionais, mas remodelações orgânicas, como se o próprio metal tivesse sido moldado por uma força interna, criando protuberâncias e reentrâncias que desafiavam a engenharia naval. Dentro das cabines e porões, o horror se aprofundava. Diários de mergulho recuperados, agora mantidos sob custódia governamental, descrevem o interior como um labirinto desorientador. O mobiliário havia sido realocado para formar estranhos círculos e padrões concêntricos nas áreas comuns e nos alojamentos da tripulação. Pinturas rudimentares, mas perturbadoramente complexas, cobriam as paredes, algumas delas emitindo um brilho fraco e bioluminescente, um detalhe que desafiava toda a lógica material e que não pôde ser replicado em laboratório. Ferramentas, instrumentos de navegação e pertences pessoais estavam dispostos em configurações que a doutora Eleonora Rossi, uma arqueóloga marinha renomada que teve acesso a documentos vazados, descreveu em seus artigos acadêmicos censurados como indubitavelmente ritualísticas e com simbolismo não euclidiano. Não havia sinais de luta, nem de corpos, apenas a ausência esmagadora da tripulação e a presença perturbadora dessas modificações. A gravidade das descobertas a bordo do SS Baitimo não passou despercebida pelos altos escalões do almirantado britânico e canadense. Em uma série de memorandos confidenciais datados de dezembro de 1931, assinado pelo almirante Sir Reginald Hawthorne, toda a operação de recuperação e investigação foi classificada sob o Código de Segurança Projeto Tenebris. As ordens eram claras. Todos os relatórios de campo, fotografias e amostras coletadas seriam imediatamente selados e armazenados em uma instalação de alta segurança em Portsmouth. Testemunhas-chave, incluindo o capitão Finch e o tenente-comandante Vance, foram discretamente transferidas para cargos administrativos sem acesso a operações de campo. Suas memórias supostamente debrifadas e neutralizadas por psicólogos militares. A desinformação oficial foi rapidamente disseminada, citando condições climáticas, documentos de inteligência recém-desclassificados,
obtidos através de um pedido de liberdade de informação britânico em 2017 por um consórcio de jornalistas investigativos, revelam que a prioridade não era a salvaguarda da tripulação, mas a contenção de um evento de contato de natureza desconhecida, uma terminologia que antes estava restrita a encontros com potências hostis, mas que agora se aplicava a algo inteiramente não humano. Por quase 9 décadas, o caso do SS Baikimo permaneceu hermeticamente selado, um enigma naval que a história oficial preferiu relegar ao reino da lenda. No entanto, o tempo e a determinação de poucos indivíduos podem erodir até as fortalezas mais intransponíveis de sigilo. Dr. Ari Stone, um oceanógrafo e historiador naval renomado da Universidade de Colômbia, dedicou a maior parte de sua carreira a desvendar os mistérios não resolvidos da navegação polar e os segredos da Guerra Fria naval. Em meados dos anos 2000, através de uma rede complexa de contatos em arquivos militares, ex-oficiais de inteligência desiludidos e vazadores anônimos, Thorne começou a receber fragmentos de documentos desclassificados. Inicialmente pequenos e aparentemente desconexos, esses fragmentos, ao longo dos anos, formaram um mosaico perturbador. Em 2012, um informante anônimo, supostamente um arquivista sênior do Ministério da Defesa britânico, vazou o que seria conhecido como os Arquivos Tenebris, uma coleção de centenas de páginas de relatórios detalhados, transcrições de áudio comprometedoras e fotografias censuradas relacionadas à recuperação do Baikimo. Foi neste material que Thorne descobriu a verdade sobre as modificações no casco, os padrões ritualísticos e a verdadeira natureza do incidente, que a Marinha tentou suprimir. Sua análise, publicada póstumamente em 2018 em um livro de circulação restrita, revelou que o Baikimo não era apenas um navio fantasma, mas um repositório, um receptáculo flutuante de um segredo abominável, uma espécie de vaso para uma entidade que havia começado a se manifestar. A revelação mais alarmante dos Arquivos Tenebris, corroborada por dados de satélite e relatórios de observação polar recentes, é que o incidente com o Baikimo não foi um evento isolado, mas o prenúncio de algo muito maior. Desde 2005, o Escritório de Anomalias Marítimas e Aéreas do Pentágono, uma divisão ultra-secreta cuja existência foi confirmada apenas em 2020, tem registrado uma série crescente de incidentes inexplicáveis em regiões remotas do Oceano Antártico e em bolsões isolados do Ártico. Relatórios de submersíveis de pesquisa de águas profundas e navios de patrulha, alguns vazados para portais de notícias investigativas como Polar Sentinel, descrevem a detecção de assinaturas energéticas anômalas, flutuações de temperatura localizadas para níveis impossíveis e até mesmo distorções estruturais em embarcações que se aventuram nessas zonas. Em particular, a Patrulha da Guarda Costeira dos EUA, em fevereiro de 2023, reportou uma reconfiguração espontânea de seu sonar em águas a oeste da Península Antártica, acompanhada por sons que se assemelhavam aos sussurros incoerentes e pulsos orgânicos mencionados nos diários fragmentados do Baikimo. A evidência sugere que aquilo que o Baikimo arrastou para a Antártida não apenas permanece ativo, mas está se manifestando silenciosamente. Através de outros condutos, outras embarcações sem alma, preparando o terreno para um contato final, talvez inevitável com a humanidade. A questão não é mais onde está o Baikimo, mas sim o que o Baikimo despertou e quantos outros já foram infectados pelo seu eco primordial. Desde o desaparecimento inicial do SS Baikimo e suas subsequentes aparições espectrais, os arquivos da Guarda Costeira Internacional e os registros de companhias de seguro marítimas revelam um padrão perturbador de anomalias na região do Oceano Antártico. Não se trata de incidentes isolados, mas de uma série de eventos que ecoam a natureza inexplicável do Baikimo. Em 1987, o arrastão pesqueiro Estrela Polar, uma embarcação robusta de 45 metros, desapareceu sem deixar vestígios
a aproximadamente 700 milhas náuticas a sudoeste das Ilhas Geórgia do Sul. Sua última transmissão, interceptada pela Estação de Pesquisa Polar Aurora Australis, foi uma série de estática intermitente, seguida por um grito abafado e uma repentina interrupção do sinal. Análises forenses de áudio preliminares, contidas no Relatório Técnico 8703 da Organização Marítima Internacional, indicaram frequências subsônicas atípicas, coincidentes com as flutuações detectadas pelos sismógrafos a bordo do Baishimo em seu último registro de dezembro de 1931. Mais recentemente, em 2012, o iate de luxo Vagabundo do Sul, tripulado por um grupo de exploradores privados experientes, desapareceu após relatar avistamentos de formações de gelo luminescentes e em movimento antinatural perto do mar de Bellingshausen, uma área que, de acordo com mapas náuticos antigos e desclassificados do Almirantado Britânico, marca um ponto de convergência de correntes submarinas profundas. A análise dos transponders de emergência, recuperados flutuando em destroços irreconhecíveis semanas depois, apontou uma falha mecânica simultânea e inexplicável em todos os sistemas de navegação e comunicação, uma falha que simulava um pulso eletromagnético massivo, mas de origem biológica, como descrito nos fragmentos do diário do primeiro oficial Lars Jensen a bordo do Beitimo. Os relatórios de busca e resgate, sumarizados no Protocolo de Busca Antártica 2012 Delta, classificaram esses eventos como perdas sem causa discernível, um eufemismo que, para os iniciados, sinaliza a intervenção de forças além da compreensão convencional. Em fevereiro de 2019, uma equipe de pesquisa oceanográfica a bordo do navio de pesquisa Deep Horizon, operado pelo Consórcio Antártico de Pesquisa Climática, relatou a perda inexplicável de um submersível autônomo de águas profundas, o Nautilus X-3, enquanto mapeava anomalias geológicas no leito marinho sob a plataforma de gelo Filtner-Rone. Os dados telemetragem finais do Nautilus X-3, antes de sua interrupção abrupta, mostraram uma descida acelerada, não controlada, seguida por uma leitura de pressão que excedia em muito a profundidade máxima operacional da embarcação, indicando uma força esmagadora vinda de baixo. O mais alarmante, no entanto, foi a gravação de áudio do sonar, decodificada pelos analistas da ARC. Uma reverberação profunda, quase um canto, que não correspondia a nenhuma vocalização de vida marinha conhecida e que, segundo especialistas em criptoacústica, apresentava padrões harmônicos semelhantes às melodias anômalas registradas pelo sonar do Beitimo, pouco antes de sua tripulação o abandonar em 1931. Esses não são acidentes, são ecos, eco do terror que o Beitimo despertou. Mas como uma entidade não corpórea, uma inteligência primordial nascida do abismo, poderia orquestrar tais eventos e, mais importante, sobreviver e prosperar em um mundo moderno? A resposta encontrada em documentos sigilosos vazados de uma antiga divisão da inteligência naval britânica, a seção abissal, é aterradora. A entidade não atua sozinha. Ela criou uma rede. Ao longo das décadas, o eco psíquico do Baishimo e a presença latente da entidade tem se manifestado seletivamente em indivíduos com linhagem marítima ancestral, particularmente aqueles cujas famílias foram diretamente ou indiretamente ligadas às primeiras explorações polares ou aos incidentes iniciais com o Baishimo. Não são possuídos no sentido vulgar, mas escolhidos. Pessoas que exibem uma inexplicável afinidade com o mar profundo, uma intuição quase sobrenatural para as correntes ocultas e os mistérios subaquáticos. Esses escolhidos se tornaram peças-chave em uma teia invisível que se estende por todos os portos mundiais. São herdeiros de antigas famílias de armadores, cujos vastos impérios comerciais fornecem a infraestrutura logística para o que só pode ser descrito como a preparação para uma ascensão. Um exemplo notável é a família von Richter,
uma dinastia de armadores alemães com conexões com a sociedade Thule, que em meados do século XX investiu pesadamente em pesquisas de sonares de baixa frequência e em operações de salvamento de destroços em águas profundas, alegadamente para fins comerciais, mas cujos arquivos internos, desenterrados de um bunker em Kiel, revelam diagramas de padrões de ressonância idênticos aos pulsos subaquáticos associados ao Beikmo. Há também o Círculo de Corais, uma sociedade secreta composta por ex-oficiais da Marinha e criptógrafos aposentados, cujas reuniões anuais, discretamente documentadas por agentes da NSA em um relatório de 2007, discutem anomalias de profundidade e a harmonização com as correntes primordiais. Eles não veem a entidade como uma ameaça, mas como uma evolução inevitável, um retorno à fonte. Essa rede é o sistema nervoso da entidade, seus olhos e ouvidos na superfície, manipulando eventos para o objetivo final. E qual é esse objetivo final? Não se trata de conquista ou destruição no sentido humano. A entidade, em sua essência cósmica, transcende a moralidade e a compreensão humana. Seu plano é uma reconfiguração fundamental da existência planetária, uma reversão ao que ela considera o estado primordial da Terra, um mundo coberto por águas profundas e gélidas, um espelho para o seu próprio plano de existência. Os sussurros incoerentes que a tripulação do Baishimo ouviu não eram apenas sons aleatórios, mas fragmentos de um propósito. A transformação da humanidade em uma raça aquática é mais do que uma metáfora. É uma mutação biológica e espiritual, uma adaptação forçada aos domínios submarinos, onde a forma humana seria maleável e subserviente às correntes psíquicas da entidade. Relatórios de autópsia de vítimas recuperadas de acidentes marítimos inexplicáveis em áreas anômalas, como o incidente do cargueiro Sea Serpent em 2001, mostram alterações celulares e teciduais que desafiam a explicação médica. Densidade óssea aumentada, olhos que parecem ter se adaptado a pouca luz e uma inexplicável capacidade pulmonar expandida. Tudo isso sem sinais de afogamento. Esses indivíduos, embora mortos, parecem ter sido preparados. O objetivo não é apenas submergir as principais cidades costeiras, como Nova York, Tóquio ou Rio de Janeiro, através de um colapso orquestrado das plataformas continentais ou do derretimento acelerado das calotas polares. Eventos que já observamos, mas atribuímos convenientemente às mudanças climáticas. Isso é apenas o prelúdio. A verdadeira intenção é o retorno dos antigos deuses do mar. Não deuses mitológicos, mas entidades de uma ordem de realidade diferente. Seres que habitaram a Terra em eras primordiais, antes da ascensão da vida terrestre, e que foram forçados a um sono profundo nas abissais trincheiras oceânicas. O Baikimo, com sua capacidade de navegar entre dimensões de realidade e sua contaminação pela energia anômala, é o precursor, o arauto. Ele carrega o código genético, a reverberação psíquica necessária para despertar esses titãs adormecidos. As águas da Antártida, que outrora serviram como prisão para a entidade, agora se tornam o berçário para a sua ascensão. É um plano de escala geológica, de tempo cósmico, onde a humanidade é apenas uma variável descartável em uma equação maior de renascimento. Para aqueles que têm olhos para ver e coragem para interpretar, os sinais do avanço deste plano abissal já estão manifestos ao nosso redor, frequentemente mascarados como fenômenos naturais ou falhas humanas. Observem as anomalias de migração marinha. Cardumes inteiros de peixes, baleias e outras criaturas pelágicas que historicamente seguem rotas fixas agora se desviam abruptamente para águas inexploradas ou retornam a portos desativados, agindo com uma coerência inexplicável, quase como se fossem guiados por um sinal imperceptível. Relatórios da Comissão Internacional da Baleia, frequentemente suprimidos,
documentam padrões de vocalização de baleias que se assemelham a frequências antes inauditas, ressonando com os padrões subsônicos do Baikimo. As descobertas arqueológicas subaquáticas suprimidas são outro indicativo. Estruturas monolíticas de uma arquitetura impossível, encontradas por submarinos de pesquisa em profundidades onde nenhuma civilização humana poderia ter existido, são rapidamente classificadas como formações geológicas naturais. E os dados, confiscados por agências governamentais, como a Agência Nacional de Oceanografia e Atmosfera, sob pretexto de segurança nacional, a descoberta da cidade de Yonaguni, no Japão, é apenas a ponta do iceberg de achados muito mais perturbadores nas profundezas do Atlântico e do Pacífico. E o mais alarmante é o aumento inexplicável de acidentes navais. Não estamos falando de colisões ou falhas mecânicas óbvias, mas de embarcações que simplesmente desaparecem em condições climáticas ideais sem enviar sinal de socorro, ou de navios que são encontrados à deriva, com tripulações desaparecidas ou em estados catatônicos inexplicáveis. Os sistemas de bordo inoperantes, mas sem sinais de invasão ou pirataria. O incidente do cargueiro japonês Akatsuki Maru em 2017, encontrado flutuando no Pacífico Sul com sua tripulação desaparecida, mas com os motores ainda em funcionamento e o café da manhã empocado na mesa do refeitório, ecoa as descrições da tripulação original do Baishimo ao abandoná-lo. Esses não são acidentes isolados, são as batidas de um coração ancestral pulsando cada vez mais forte sob a superfície, alterando a realidade de forma sutil, mas inexorável. Os Chosen Ones agem, as águas se agitam, e os ecos do Baishimo se intensificam. Então eu os pergunto, o que de fato o Baishimo libertou naquela noite de 1931? E mais aterrorizante ainda, ele ainda navega, inerte, apenas esperando para nos encontrar. O SS Baishimo não é apenas um navio fantasma folclórico. É um arauto, um catalisador de um terror cósmico que se manifesta em nossos próprios oceanos. Sua saga é um lembrete sombrio de que a vastidão azul esconde mais do que podemos conceber, mais do que a ciência ousaria admitir. Cada onda que quebra na praia, cada brisa salgada que toca seu rosto, pode carregar o hálito de algo que aguarda nas profundezas. Qualquer pessoa que se atreva a navegar pelas águas, a se aventurar nas extensões oceânicas, pode se tornar o próximo instrumento da entidade ancestral. Seu destino não será a morte comum, mas uma transformação, uma fusão com o que é inominável, tornando-se parte do plano para redefinir a própria face da Terra. Pensem nisso na próxima vez que olharem para o horizonte marítimo. Pensem no Baishimo, o navio sem alma, navegando rumo a um futuro que pode não incluir a humanidade como a conhecemos. Porque o terror que ele carrega, o terror que ele despertou, não é uma lenda. É uma realidade em progresso. E está vindo para você, para todos nós.